No vídeo de hoje, o Everton indo para o Grêmio. Eu vou dar meus 2 centavos de contribuição nessa discussão, nesse debate, porque, aliás, são vários os debates, né? Foi ídolo, não foi? Foi importante, não foi? Tinha que sair, não tinha que sair? É maior que o Marcos, não é maior que o Marcos? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa quarta-feira para todo mundo. Quarta-feira, inclusive é dia de clássico do Palmeiras hoje na Arena Barueri contra o Santos. Quarta-feira, a gente vai no período de férias, relembrando os dias da semana. Obviamente, vocês sabem, eu não sou torcedor do Palmeiras, então eu não tenho a pretensão de falar aqui como um palmeirense, nem de ensinar a idolatria palmeirense, nem de dizer como o palmeirense deve se comportar. Essa não é a intenção do vídeo. A intenção é dar a minha opinião. É só uma opinião. 2 centavinhos de contribuição. Você pode concordar, discordar, tá nem aí para ela, é só a minha opinião. É importante a gente fazer esse disclaimer, porque nós estamos na era do Twitter. Nós estamos na era do debate pobre, do debate raivoso, do debate amargurado. Quem é esse cara? Quem sou eu? Sou eu, pô. Tenho o meu canal, minha câmerazinha, ligo aqui e falo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Vamos lá. Primeira coisa que tem que ser dita aqui. Está saindo do Palmeiras um dos maiores goleiros da sua história. Isso é inegável. Um goleiro tetracampeão paulista, tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão de Recopa, campeão de Supercopa. Isso ninguém tira. Ninguém tira do Everton o tamanho, a importância dele na trajetória do Palmeiras, nesse momento recente, nesse momento extremamente vitorioso, que é a era Abel Ferreira. Foi um cara muito importante nesse período. Ninguém vai tirar. Então eu não acredito nessa história que começam a querer vender, principalmente em Twitter, que é a rede dos amargurados, a rede da galera que odeia tudo e todo mundo, e que vive de alimentar esse ódio por 2 motivos, tá? O ódio do Twitter, ele é alimentado por esse desejo humano ruim, né, podre de destruir a vida de alguém, arruinar a carreira de alguém, diminuir os feitos de alguém. Tem pessoas que sentem prazer, quase um prazer orgásmico em fazer isso. E no Twitter elas encontram um ambiente perfeito para isso, de mobilização e tal. E tem um segundo motivo, que é o motivo da monetização. A partir do momento que a plataforma começou a monetizar posts virais, a galera está investindo porque o ódio engaja muito. Então tem muita gente ganhando dinheiro com isso, satisfação pessoal e dinheiro. Então algumas dessas pessoas estão querendo vender a ideia de que o Everton está saindo odiado do Palmeiras. Desculpa, não acredite nisso, não acredite. O ódio, ele parte da bolha do Twitter, a bolha do X, do X. É lá que está o ódio virtual. E muitas vezes as pessoas caem no erro que eu já cometi, erro no qual eu já caí e não caio mais, de achar que o que sai da bolha do Twitter é verdade absoluta em toda uma coletividade. Nossa, olha aí, ó. Essa é a prova. Tá vendo esses posts aí, ó? Falando que o Everton não foi nada na história do Palmeiras, que o Everton só falha, que o Everton foi covarde, que o Everton não deu coletiva depois de falhar contra o Corinthians, etc. Tá vendo, ó? É isso aí, ninguém aguentava mais, ninguém suporta mais o cara, todo mundo sai com o cara sentindo ódio pelo cara. Não, não é a verdade, não é a verdade. Claro, os últimos anos do Everton não foram bons? De fato, de fato. O Everton vem enfrentando problemas? Vem. A falha contra o Corinthians o palmeirense não esquece, a falha no Mundial de Clubes o palmeirense não esquece e outros momentos ruins do Everton recentemente. Isso é indiscutível. Eu acho que esse é um dos motivos do Palmeiras enxergar, olha, o Carlos Miguel chegou, virou titular, né? Já trouxemos um goleiro bem mais jovem, titular, com potencial para desenvolver. O Everton já não vem num bom momento, 2 anos pelo menos em que o Everton vem caindo, já está se aproximando dos 40, 38 anos, tem uma proposta do Grêmio, que está oferecendo um contrato longo. A gente só ia oferecer para nós aqui, só era interessante mais 1 ano de contrato. O Grêmio botou 3 na mesa. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar. O Palmeiras fez uma análise que, ao mesmo tempo em que foi respeitosa com o ídolo, porque o Palmeiras, ao contrário do que o Atlético está fazendo com o Hulk, por mais que eu defenda que o Atlético sim
cobre uma compensação financeira por uma eventual saída para o Fluminense, saída que parece que não vai acontecer mais, né? Mas eu entendo que não é para liberar de graça, eu entendo. Mas você também não pode entrar numa de, vou aposentar o cara, vou marcar o jogo de despedida pro cara. Não, Everton, faz o seguinte, fica aqui que nós vamos construir um busto para você e vamos fazer um documentário da tua trajetória do Palmeiras. Pô, isso é uma viagem. Com todo respeito, pode ter a melhor das intenções, mas é uma viagem. Você precisa saber se o cara está disposto, ou se o cara quer jogar. Quantos anos mais o cara quer jogar? Não é você que tem o direito de aposentar o jogador no momento que você acha que tem que aposentar. A decisão é dele. E olha, o Fábio tá aí, 45, 46 anos, renovando contrato com o Fluminense, jogando, sendo importante, sendo titular e vai continuar. E vai continuar no clube, vai continuar a sua carreira. Ainda tem esse ponto do goleiro. O goleiro com 38 anos ainda pode ter muitos anos de carreira. E o Everton enxergou que, caramba, no Grêmio eu vou ter oportunidade de jogar. Eu tenho muito mais chance de conseguir uma titularidade do que na situação atual do Palmeiras. O Everton machucou a mão, o Carlos Miguel chegou, tomou conta da posição, esquece, não vai jogar. Não vai ser o goleiro titular do Palmeiras. Então acho que até pela forma como essa relação Everton-Palmeiras se construiu, esse desfecho ele está sendo ok, um desfecho maduro. As duas partes entendendo e se respeitando, porque eu discordo dessa história. O Praz, quando renovou, ele tinha perdido posição, aceitou ficar no banco 1 ano. Cara, isso é uma questão de cada um, isso é uma questão pessoal. O goleiro, antes da identificação com o clube, eu pelo menos, tá? De novo, não querendo ensinar torcedor a torcer, eu só estou dizendo como eu enxergo. Eu sou muito prático nessas horas, como em quase tudo na vida. Eu sou muito prático, muito objetivo. É o seguinte, o cara é ídolo, o cara gosta do clube, o clube gosta dele, a torcida gosta dele, muito legal. Quando se constrói uma relação com idolatria, é perfeito, é cereja do bolo. Mas antes de qualquer coisa, o cara é profissional. O cara tem que pensar na carreira dele e tem que pensar na família dele. Então veja, ele tem 2 clubes de Série A, 2 possibilidades. Uma onde ele é ídolo, mas ele não vai jogar. E ele só vai ter mais 1 ano de contrato. Outro clube onde ele vai ter que cavar espaço, mas ele tem possibilidade de ser titular e 3 anos de contrato. Pelo amor de Deus, é uma escolha profissional. Qualquer profissional faria essa escolha. E existem formas de sair. O Everton poderia estar fazendo essa escolha indo para o microfone, reclamando da diretoria, criando uma guerra de versões, deixando vazar coisas de reunião. O Everton não fez isso. O Everton e Palmeiras estão conduzindo esse processo de uma forma muito madura. A maturidade que você não vai encontrar no Twitter. Não espere, porque lá você nunca vai encontrar nada próximo disso. O que você vai encontrar é ódio, o que você vai encontrar, outro post que engaja muito no Twitter, tá? Comparações. Fulano versus fulano. Porque o fulano não foi mais ídolo que o Marcos. Eu também acho que não. E isso não diminui o tamanho do Everton. Isso não tira a importância histórica do Everton para o Palmeiras. Porque ele não foi do tamanho do Marcos? Não mesmo. Eles têm perfis diferentes. Eu vi alguns comentando. Pô, você vê, olha a diferença. Quando o Everton falha contra o Corinthians, ele se esconde atrás dos seguranças e não fala com a imprensa. Se fosse o Marcão, já tinha falado, já tinha botado a cara. Sim, mas são perfis diferentes. O Everton é mais introspectivo. O Marcão era mais porra louca, mais falastrão. É de cada um. Eu também acho que isso é importante na construção de uma idolatria. O torcedor também gosta, porque isso aproxima. O jogador que fala o que pensa, desabafa, esbraveja, compra umas brigas com a torcida de vez em quando. Isso ajuda, é a construção do personagem, né? Do personagem ídolo. Não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante. E por isso, e por outros motivos, até por ser mais goleiro também, o Marcos é maior do que o Everton na história do Palmeiras. Ponto. Ninguém. Mas, meu Deus do céu, ninguém discute isso. Eu, pelo menos, não discuto, né? Acho que poucos palmeirenses discutem isso. Mas isso não diminui o tamanho do Everton para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Twitter também tem um outro defeito, querer reescrever, mas aí não é só o Twitter não, tá? É uma situação dos tempos modernos. Reescrever a história. Porque o controle da narrativa, vocês sabem que é uma coisa muito importante hoje. Então, reescrever a história de acordo que ela fique, de forma que ela fique dentro daquilo que você quer vender.
né? Então, começaram também a vender que o Everton, nesse período todo de Palmeiras, não teve grandes jogos, momentos importantes. Não, porque o Everton não foi importante nas conquistas, sério? Não vão lembrar das defesas do Everton no jogo da volta contra o River Plate, por exemplo? Naquele drama que o Palmeiras passou, naquela semifinal no Allianz Parque, em 2020? Não vão lembrar do pênalti que ele pegou do Tiquinho na virada 4-3? Contra o Botafogo, aquela é a virada do Endrick e do pênalti que o Everton defende. Não vamos lembrar dos mais de 200 jogos aí que o Everton passou sem sofrer gols nesses 400 e pouco com a camisa do Palmeiras? Não vamos lembrar desses momentos. Então a gente vai começar a acreditar de que não, nesse período foi tudo obra do acaso. O Everton só foi campeão da Libertadores, tem gente que questiona, né, a bola que passou do canto lá na final contra o Flamengo, mas ele só foi campeão por causa do Daverson. Tá, mas e a trajetória? E a campanha? E a solidez no gol? E as defesas importantes? Não, nada disso. O Everton não foi importante. Então, não caia dessa. Não, eu não acredito nisso, eu não compro essa versão. O Everton foi sim um cara muito importante, ídolo ou não, depende de uma série de fatores que vão além dos títulos conquistados, mas ele foi enorme, gigante na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E acho que ele está saindo pela porta da frente. Acho que está saindo num fim de ciclo, num desfecho normal, natural. Acho que o Palmeiras está sim conduzindo a história muito bem. O Palmeiras sempre, pelo menos nessa gestão, o Palmeiras tem sido um clube sempre muito respeitoso nas saídas dos jogadores. Inclusive o próprio Marcos Rocha, né, quando saiu para o Grêmio, recebeu placa, homenagem da presidente. Acho que com o Everton vai acontecer a mesma coisa. Isso é coisa de clube grande. Clube grande precisa reconhecer os seus ídolos e entender qual é o momento de parar, o momento de encerrar ciclos, encerrar trajetórias. Às vezes, encerrar alguns ciclos é algo mais doloroso. Às vezes nem tanto. Acho que no caso do Everton, nem tanto, né? Pô, ele não quer mais um ano de contrato, tem um clube que está oferecendo 3, ele não é mais titular absoluto, ele já está com quase 40 anos, o clube olha e fala, beleza, tá bom, sem grandes traumas, e sendo respeitoso e reconhecendo os feitos. Eu espero que o Palmeiras, até nesse momento em que estão tentando reescrever a história do Everton no clube, eu espero muito que o Palmeiras, no momento da saída do Everton, faça todas as homenagens possíveis, relembre em vídeos, em textos, em posts, etc., os grandes momentos do Everton com a camisa do Palmeiras. Importante reforçar, relembrar isso, para a gente colocar a história no seu devido lugar, com o seu devido curso, não de maneira distorcida como estão vendendo por aí. Boa sorte para o Everton na sua carreira, boa sorte para o Carlos Miguel, que agora tem essa grande responsa, né? Não terá mais a sombra do Everton. O Lomba renovou, mas claramente o Lomba não é um cara que vai brigar ali por uma titularidade. Então que o Carlos Miguel agora, tendo uma temporada inteira, porque, pô, ele chega numa bucha, né? Ele chega na reta final da temporada, estreia contra o Flamengo no Maracanã, toma 3 gols, a galera, pô, tomou 3 gols contra o Flamengo, depois tomou 3 contra a LDU. Ih, esse Carlos Miguel aí, gente, pelo amor de Deus. E para fechar o vídeo, eu esqueci de falar sobre isso. Sobre Marcão. As pessoas cornetam o Everton, criticam o Everton por ele ser low profile, não botar a cara, não falar, etc. Mas e se nos tempos de hoje, nos tempos de rede social, por exemplo, o Marcão saísse depois dos jogos falando o que falava? Como é que seria essa repercussão? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam? Vocês já pararam para pensar como seria a repercussão no Twitter depois da falha do Marcos, depois do 7-1 para o Vitória, por exemplo? Você já imaginou o que seria a repercussão hoje? Você já imaginou o que seria o cafezinho contra o The Strongest? Já imaginou? O que seria na era da rede social uma repercussão disso? Já imaginou? Talvez o Marcos, pro Twitter, não fosse tão ídolo se jogasse hoje. Se jogasse em 2025, se jogasse em 26, se jogasse na era das redes sociais, talvez ele não tivesse, para alguns, o tamanho enorme que tem como o maior goleiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vejam, é o sinal dos tempos em que vivemos. É um pouco do que falávamos ontem sobre demissão de treinador. Talvez não seja só coincidência a Europa começar a interromper um monte de trabalho no meio da temporada justamente no período das redes sociais. No passado isso acontecia muito raramente. Talvez não seja só coincidência. Agora sim, fechado o vídeo, boa quarta, like se você ficou até o final, juízo e tchau.